E nós vamos falar de política hoje recebendo um convidado, o deputado federal Marcelo Castro, que já está aqui conosco. Deputado Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Prazer. E Elivaldo Barbosa, que está aqui conosco também participando desta entrevista e trazendo as informações da política em tempo real. Elivaldo Barbosa, que ontem acompanhou até mais tarde a votação na Câmara dos Deputados para a escolha do novo presidente da Casa, Elivaldo. É verdade, Joelson, boa tarde, deputado Marcelo, boa tarde, Indira. Foi uma eleição atípica, primeiro porque foi para um mandato tampão de pouco mais de 6 meses, para completar o mandato deixado com a renúncia do ex-presidente Eduardo Cunha, mas gerou um debate muito intenso, uma campanha extremamente rápida, bastante movimentada e com 3 candidatos competitivos, o piauiense Marcelo Castro e o deputado Rodrigo Maia, que venceu, e Rogério Rosso, que acabou perdendo no segundo turno. Aí só o deputado para explicar aí realmente o que aconteceu. O que de fato aconteceu. O deputado Marcelo Castro, eu ouvi ontem uma transmissão de uma rádio até uruguaia, falando do senhor como um dos favoritos nessa disputa pelo fato de o senhor ser do PMDB. Isso não ajudou na hora dessa votação, dessa escolha, deputado? Boa tarde. Bom, eu acho que todos os... Boa tarde, telespectadores. Joelson, eu acho que todos os jornais hoje vem trazendo a realidade do que aconteceu. Quer dizer, estavam em disputa vários candidatos, os mais fortes eram o Rosso, que já vem com a candidatura, embora ele negasse, mas já vinha sendo articulado há muito tempo, que simbolizava o Centrão, que é um grupo de partidos hoje muito grande que tem na Câmara, e o Rodrigo Maia, que era apoiado pelo partido dele, o Democratas, e o PSDB, basicamente, né? E aí surgiu a minha candidatura. Então, a minha candidatura não tinha uma etiqueta, não tinha um rótulo. Eu não era candidato de fulano, ou candidato de Beltrano, ou candidato do Planalto. É uma candidatura que surgiu de dentro do parlamento e pegou força rapidamente. Porque quando eu me apresentei como candidato, outros colegas se apresentaram também, nós fomos para a votação na Câmara, dentro da bancada do PMDB, e eu saí vitorioso, né, no segundo turno por como candidato do partido. 28 votos a 18. Né? Então, saí com a marca do partido, que é o maior partido da Câmara. Mas muitas pessoas falaram, veja, você falou que foi não uma tinha saída, rótulos, mas o senhor era visto por muitos como o candidato que foi ex-ministro da presidente Dilma e, portanto, tinha uma ligação com a ex-presidente, com a presidente afastada. O senhor acha que esse não é um rótulo? Qual o seu discurso? Não, porque eu era candidato do PMDB. Eu disputei dentro do partido. Aí, quando eu saí como candidato, que foi um estímulo que eu recebi dos próprios colegas do parlamento, quer dizer, minha candidatura surgiu no parlamento, foi gestada no parlamento, não teve influência de ninguém. Então, um grupo muito grande de parlamentares vieram a mim, transformamos aquele no PMDB e fomos para uma disputa dentro do PMDB. Aí eu me tornei o candidato oficial do PMDB. Então fui atrás dos outros apoios. Naquelas alturas, quem não tinha definição era quem não tinha partido, candidato próprio e não tinha tomado uma posição. Eram exatamente os partidos de oposição com os quais eu tenho um excelente relacionamento, o PT, o PCdoB e o PDT. Então, fomos atrás e houve uma simpatia desde o início e a minha candidatura teve um impulso, assim, um crescimento vertiginoso e todo mundo ficou certo de que eu iria para o segundo turno para disputar com o Rosso, que representava o Centrão. E aí, a minha expectativa é que acontecesse o que aconteceu com o Rosso, agora que aconteceu com o Rodrigo Maia. Eu indo para o segundo turno, todas as forças do parlamento, da extrema esquerda à extrema direita, que não pertencesse ao Centrão, votaram em mim. Foi o que aconteceu com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia recebeu voto. Ele é do Democratas, extrema direita. Ele recebeu voto do PCdoB. O pessoal, não, acho que não compareceu, não. O pessoal não vota em ninguém, né? O PCdoB, o PT, né? Todos votaram no Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Rosso estava estigmatizado como o candidato do Centrão, que tinha sido uma construção ligações com Cunha, do Eduardo Cunha. Né? Então, por que eu perdi a eleição, se eu já estava no ponto de ir para o segundo turno? É porque o governo
do meu partido, do PMDB, entrou de maneira determinada o dia todo, colocou todos os ministros indo de parlamentar a parlamentar, pedindo para não votar em mim. Por quê? Do seu próprio partido? Meu próprio partido. Por quê? Porque eu fui ministro da presidenta Dilma. Eu votei contra o impeachment. E a minha candidatura não era do Planalto. O Planalto nem sabia, ficou surpreso quando eu me apresentei. E se eu fosse eleito, né, se poderia pensar assim, foi uma derrota do Planalto, porque o Marcelo tem o apoio do PT, é um candidato independente, está entendendo? Não tem a marca do Planalto, votou contra o impeachment, teve o apoio do PT e foi eleito. Então, o Planalto ficou com medo disso daí. Mas são coisas que acontecem na política, né? Infelizmente, esse momento atrapalhou a minha ascensão, mas quem é político está e é acostumado a essas coisas tem que entender. Como fica, deputado, a sua situação no seu partido, o PMDB? Bom, uma única coisa, eu fiquei magoado com o meu partido. É porque se eu tinha o direito de ser candidato avulso. Eu não precisava do partido para eu ser candidato. Mas eu me submeti democraticamente ao partido. As estratégias do partido. A bancada, eu fui disputar com os meus colegas o voto do partido. Imagine se eu tivesse perdido. Que, aliás, o PT me fez essa pergunta. Marcelo, e se você perder a indicação do PMDB? Porque todo mundo tinha medo que eu não sou... que eu votei contra o impeachment, ser indicado pelo partido, achavam difícil. Você mantém a candidatura? E eu fui absolutamente correto e verdadeiro. Digo, não manterei minha candidatura, porque se eu me submeter à votação, eu estou aceitando as regras do jogo. Então, eu tinha a opção de não ir e manter minha candidatura. Uma vez que eu fui, se eu tivesse sido derrotado, eu teria saído imediatamente fazendo campanha pelo candidato do PMDB que foi eleito, que é o que eu esperava que fizesse por mim. Faltou lealdade do PMDB com o senhor? Não deviam ter ido para a votação. Eu podia, se soubesse. Então, para que se faz uma eleição? Para cumprir o resultado da eleição. E aí, aqueles que eu derrotei e os outros mais do partido não aguentaram a pressão do Planalto, né? E me tiraram o apoio. Eu perdi aí. O senhor falou, na entrevista que concedeu a mim por telefone essa semana, o senhor falou muito a respeito da necessidade de paz, de reorganização ali da Câmara dos Deputados. O senhor acha que com esse cenário, após essa votação, essa situação de paz será alcançada? Com certeza. Nós estamos vivendo no Congresso Nacional um período de muita tensão, de muito conflito, né, de muita guerra, de muita disputa, de muito radicalismo. E isso, eu acho que a sociedade cansou e nós também. Então, nós estamos precisando de paz, de harmonia, de tranquilidade, de estabilidade, né? De previsibilidade, de temperança e, sobretudo, de um diálogo sem exclusão de ninguém, sem discriminação de ninguém. Criar um ambiente, que esse era o meu projeto, criar um ambiente de boa vontade, de respeito mútuo, de tolerância, para que a gente possa votar as reformas que são essenciais para o país. Esse é o nosso projeto. Qual o outro projeto que eu expressei no meu discurso ontem lá? É que hoje, Joelson, está existindo já de algum tempo um divórcio, um fosso, uma dissociação muito grande entre a classe política e a sociedade brasileira. Vocês viram aqueles movimentos populares de 2013, principalmente? Sim. O que é que as plaquetas que eles mais levavam lá? Vocês não nos representam. Ora, nós somos o quê? Os representantes do povo. Mas o povo entende que nós não os representamos. Por quê? Quando se faz uma pesquisa no Brasil, é a instituição mais reprovada de todas, é o Congresso Nacional. Hoje nós temos menos de 10% do povo brasileiro aprovando o Congresso Nacional, ou seja, nós somos reprovados por 90% da população. Isso não pode continuar dessa maneira. Nós temos que fazer uma profunda autocrítica, mudar nossas práticas políticas, mudar nosso comportamento e nos aproximarmos da sociedade.
Não pode ficar a classe política de um lado e a sociedade do outro inteiramente divorciada, como existe agora no Brasil. O senhor acha então que Rodrigo Maia é o nome dos que foram para o segundo turno com o Rogério Russo, o nome mais indicado para fazer essa harmonia? Eu acho que o Rodrigo ele tem um perfil conciliador, é um parlamentar experiente. Eu acho que ele pode muito bem fazer esse trabalho. Embora quem tenha sempre insistido nessa tecla aí, né, tenha sido eu. Eu sou um deputado antigo, conhecido da casa e tenho esse perfil de conciliador, né, do diálogo, do entendimento e não tenho a menor dúvida que se eu tivesse sido eleito presidente, nós marcharíamos nesse sentido aí. Iríamos insistir para fazer uma reforma política, que isso é um problema que não pode mais continuar. Essa semana passada eu fui convidado pelo OAB de Brasília para dar uma palestra sobre reforma política. Aí eu fiz assim umas 10 perguntas. Qual é o país do mundo que tem 28 partidos representados no Congresso Nacional? Qual é o país do mundo que o partido mais forte do Congresso só tem 13% dos votos do parlamento? Qual é o país do mundo que faz 21 mil eleições, 21 mil campanhas, porque cada campanha aqui no Brasil, cada deputado é uma campanha. Faz 21 mil campanhas para preencher as vagas do parlamento. E por aí eu fui, né? Qual é o partido que você vota em João e elege Pedro? Qual é o país no mundo que você vota em João e elege Pedro? Isso não existe, isso é de uma absoluta irracionalidade. Aí eu fiz outra pergunta, qual é o país no mundo que você bota o eleitor no constrangimento de escolher no meio de 3 mil candidatos? Na eleição passada, São Paulo teve 1.400 e tantos candidatos a deputado federal, teve 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual. Então o eleitor vai escolher no estado inteiro entre 3 mil candidatos. Isso não é escolha, isso é adivinhação. Isso não existe em canto nenhum do mundo, não existe isso. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, você vota no candidato, mas é no distrito. É um lugar restrito, que você conhece o candidato, conhece a história dele, tem os debates como se fosse uma campanha. Então, são coisas urgentes que a gente precisa fazer para melhorar e o custo das campanhas. As campanhas mais caras do mundo são as brasileiras. Qual é a consequência disso? O ser humano é um só. Por que é que a corrupção no Brasil é muito maior do que nos outros países? São várias as razões, não é uma só. Mas, com certeza, uma das fundamentais é o custo das campanhas eleitorais. É o financiamento das campanhas. Você pode ver, todas essas grandes corrupções que tem no Brasil, fulano roubou para cá, fulano roubou para lá, foi nomeado pelo partido tal, era para arrecadar dinheiro para o partido. Isso não pode continuar desse jeito. Onde é que nós vamos parar? Só se fala em milhões e milhões e milhões, estão falando em bilhões que foram roubados. Pelo amor de Deus. É verdade. Indira Gomes. Deputado Júnior, do bairro Novo Horizonte, pergunta como é que está o seu relacionamento com o PT estadual e se o senhor pensa em contar com o apoio do governador do estado em uma possível candidatura sua ao governo em 2018. Não, o meu relacionamento com o Wellington Dias sempre foi muito bom e eu, como parlamentar, qualquer que fosse o governador do Piauí, eu estaria de braços dados trabalhando pelo estado. E tenho uma aproximação muito boa com o Wellington, nos afinamos muito. Eu agora fui recentemente ministro da Saúde, ajudei o meu estado o máximo que pude nesse período de tempo e uma ajuda que não foi uma ajuda que veio uma vez, é uma ajuda que eu aumentei o teto do custeio da saúde e isso vai ficar para sempre. Então o Piauí tinha um dos tetos mais baixos da saúde do Brasil e hoje tem um dos mais altos tetos de saúde do país. Isso foi a grande importância. Agora, candidato em 2018, eu não posso ter o apoio do Wellington, porque ele é candidato à reeleição. Mas para outro cargo majoritário? Então, chapa majoritária tem 2 vagas para o Senado, onde vice. Eu percebo aí que a situação do PMDB é estável. Não, Elivaldo, nessas alturas... Seu plano, porque algumas pessoas dizem, o Marcelo não vai ser mais candidato a deputado federal. É o último mandato dele, aquela história toda e tal.
É verdade isso? O senhor pode disputar um cargo majoritário, deputado? Não, Elivaldo, o que teve em discussão é que eu pensava em não ser mais candidato e sair da política. Isso. Eu disse para vocês algumas Verdade. vezes, né? Mas depois eu fui ser ministro da Saúde e me contaminei de novo com essa. E hoje eu já penso em ser novamente candidato a deputado federal. A Então, intenção é buscar essa reeleição. esse é o meu projeto, né? Tá certo. Eu queria agradecer o deputado federal Marcelo Castro, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, obrigado pela entrevista concedida. Eu que agradeço, Joelson, sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.